Olá, meu nome é Felipe Bento e hoje vou apresentar o meu trabalho para a matéria Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geociência, com a professora Maria Cristina. O meu trabalho eu dei o nome de Comparativo de Qualidade do Café através de Avaliação Popular. E nesse trabalho, o objetivo dele, principalmente, era comparar as duas marcas de café, Café Três Corações e Café Damasco, para tentar descobrir qual deles mais agrada as pessoas no gosto popular. Bom, para fazer esse trabalho foi feito da seguinte maneira. Eu comprei um pacote de 250 gramas de café damasco e um pacote de 250 gramas de um café Três Corações. Ambos foram feitos numa cafeteira britânia e usando uma colher de café, uma colher de sopa normal de café para cada 100 ml de água. E foi servido às pessoas para elas darem uma nota de 0 a 10 ao café. Nesse caso, para fazer o teste aqui no Politécnico, eu levei 2 garrafas térmicas. E para aplicar o teste e dar o café às pessoas, eu comprei copos descartáveis de 50 ml. Bom, o resultado dessa pesquisa se mostrou bastante interessante. O café damasco ele apresentou uma média muito mais consistente do que os Três Corações. Apesar do café Três Corações ter recebido 2 9s, ao contrário do café damasco que só recebeu um, o café Três Corações apresentou muita dificuldade em manter uma consistência de notas, né? Então, ao mesmo tempo que ele ganhou 2 9s, ele ganhou muitas notas baixas, porque algumas pessoas realmente não gostaram do café. Como deram 3, 2 4, 3 5. Enquanto isso, o café damasco conseguiu manter uma média boa, digamos assim, no maior número de pessoas, né? Muitas pessoas gostaram do café damasco. Tanto que a única nota abaixo de 6 que o café damasco tomou foi nota 5. Bom, na média final, do comparativo, o café damasco ficou com uma média 7,2, enquanto o café Três Corações ficou com uma média 6,2. Como vocês podem ver também na tabela à direita, o número de pessoas que avaliaram foram apenas 15. E como vocês podem ver na esquerda, dá para ver o gráfico de distribuição de notas entre Café Damasco e Três Corações. Lembrando que as notas estão distribuídas em ordem decrescente e não por ordem de testagem. Bom, falando um pouco sobre as viabilidades e limitações, as partes mais viáveis do projeto, dá para dizer que foi um projeto relativamente simples e barato, né? Porque só foi comprar 2 pacotes de café e copos descartáveis. E na hora de aplicar o teste, as pessoas se interessaram muito em participar e elas gostaram de participar. As pessoas ficaram curiosas para saber qual era o melhor café, já que quase todo mundo toma café todos os dias, né? Então, acredito que isso justifica a curiosidade das pessoas em quererem saber qual café é melhor. E quanto às limitações, a primeira foi a questão das garrafas térmicas, porque como eu só tinha 2 garrafas térmicas, a princípio eu queria fazer um teste comparando 3 cafés, ia ser o Damasco, o Três Corações e o Café Melita. Só que como eu só tinha 2 garrafas térmicas, não dava para levar os 3 cafés para o pole, né? Então eu acabei tendo que reduzir a minha pesquisa a 2 cafés por causa das garrafas térmicas. E o número de pessoas, acredito que tenha sido um pouco curto, né? Foram 15 pessoas. Deu para tirar uma média, deu para perceber alguma diferença nas notas, mas eu acredito que se eu tivesse feito o teste com uma população maior, os números poderiam apresentar um resultado talvez mais concreto, digamos assim. E a ordem de experimentação. Eu sempre busquei alternar sobre a ordem de experimentação. Ora começava com o Três Corações e depois a pessoa tomava o Damasco, e ora começava com o Damasco e depois com os Três Corações. Isso era para não influenciar no julgamento das pessoas, né? No caso, a pessoa
enfim, para não dar diferença no sabor do segundo café principalmente. E mais um caso sobre a garrafa térmica que eu esqueci de falar, é que eu utilizei duas garrafas térmicas diferentes, de marcas diferentes. E talvez pode ser que isso tenha influenciado talvez na conservação da temperatura e isso refletisse na nota, talvez. Fica um questionamento que, como posso dizer, é um pouco difícil. Dentro dessa pesquisa foi um pouco difícil manter um ambiente controlado para garantir, digamos assim, a segurança dos dados, né? Isso talvez tenha sido um pouco da limitação, porque duas garrafas térmicas diferentes pode ou não ter interferido na nota, né? No sabor, digamos assim, do café. Bom, as referências utilizadas fazer o, para fazer a pesquisa, eu utilizei no site do Zoom, Dia do Consumidor, e usei o artigo escrito pela redação Zoom. O nome do artigo é Como Fazer Café na Cafeteira Elétrica, passo a passo, mais 5 dicas. O artigo foi publicado no dia 28 de abril de 2021 e foi nesse site onde eu obtive a informação de utilizar uma colher de sopa para cada 100 ml de água. E como a pesquisa foi essencialmente prática, houve pouca pesquisa teórica, digamos assim, né? Então, por isso que a referência só tem de um site. E é isso. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo e desejo uma boa tarde.